muito interessante é que esta barra, que é a barra de referência, está suprindo 25 megawatts adicionais ao sistema. Esses megawatts adicionais representam as perdas incrementais, as quais devem ser supridas como se fossem carga adicional no sistema. Grande parte dessas perdas ocorrem nas linhas de 345 kV, entre a hidrelétrica e a ligação leste. Todos os exemplos de fluxo de potência que acabamos de discutir utilizam fluxos incrementais de potência, ou seja, a mudança de fluxo de megawatts em uma linha em decorrência da paralisação de outra linha, ou de certa mudança de geração. Tendo calculado todos os fluxos incrementais para determinada condição, podemos compor uma tabela como a que vemos aqui. Esta é a chamada tabela de fatores de distribuição e nos proporciona um método rápido de calcular o fluxo em determinado circuito, em determinada condição ou conjunto de condições. Por exemplo, quando removemos do sistema a linha de 138 kV do centro-sul para o sul, ela estava transportando 79 megawatts. Chamamos este fluxo original de 1 por unidade, ou 100%. Depois da remoção da linha, 29 megawatts desse total de 79 passaram para a linha sudoeste-sul. Esses 29 megawatts são, naturalmente, o fluxo incremental da linha sudoeste-sul, provocado pela remoção da outra linha. Isto corresponde a 36,71% do fluxo original da linha removida e aparece em nossa tabela como 0,3671. A tabela de fatores de distribuição responde à pergunta: se eu remover esta linha, qual a proporção da carga que circulará nesta outra? Uma rápida consulta à tabela mostra que 36,7% do fluxo original da linha removida passará a circular na linha sudoeste-sul. O despachante pode, então, verificar se esta carga adicional, combinada com a carga original da linha, irá exceder a capacidade da mesma e, se esse for o caso, planejar meios de controlar qualquer problema de sobrecarga. E mais uma coisa, como se vê, alguns dos números da tabela têm sinais negativos. Isto simplesmente indica que a direção do fluxo é oposta à ordem na qual os nomes das barras aparecem na tabela. Em outras palavras, o fluxo incremental da linha sudoeste-centro-sul, em virtude da remoção desta linha, toma a direção de centro-sul para sudoeste. Vimos neste filme boa quantidade de matéria sobre os fundamentos do fluxo de potência em um sistema típico em regime permanente. Trata-se de informações muito importantes, uma vez que o despachante do sistema tem a responsabilidade de reconhecer possíveis condições de sobrecarga. Mas agora façamos um intervalo. Desligue o vídeo e recapitulem cuidadosamente este assunto. Quando voltarmos no próximo filme, falaremos dos vários métodos de controlar quedas e elevações de tensão em um sistema elétrico. Até lá!
pela reatância indutiva X índice L. A corrente resultante I terá naturalmente uma defasagem de 90 graus em relação à tensão, como vemos no diagrama vetorial. Esta é, portanto, a corrente indutiva. Vejamos agora a potência em um circuito indutivo. Retornemos às nossas formas de onda de tensão e corrente e multipliquemos os seus valores instantâneos para achar a potência, exatamente como fizemos antes no caso do circuito resistivo. A primeira coisa a observar é que, sempre que a tensão ou a corrente é zero, o produto das duas, ou seja, a potência, também é zero. Portanto, a potência será zero aqui, neste outro ponto, e assim por diante. Quando corrente e tensão são ambas positivas ou ambas negativas, o produto das duas será positivo. Lembrem-se de que o produto de dois números negativos é sempre positivo. Mas sempre que a tensão e a corrente têm sinais diferentes, um positivo e outro negativo, o produto das duas será negativo, como vemos aqui. Consequentemente, a curva de potência para um circuito puramente indutivo terá esta forma. Procurem não esquecer este detalhe. Como a tensão e a corrente estão defasadas, a curva de potência tem um componente negativo. Isto não acontece no caso da resistência pura, onde a potência é sempre positiva. No caso de uma indutância pura, temos quantidades iguais de potência positiva e negativa. Isso significa que a potência suprida à indutância em um quarto de ciclo é devolvida ao circuito no quarto de ciclo seguinte. Assim, a potência consumida a cada ciclo é zero. De fato, uma indutância pura não consome energia. A energia é alternadamente armazenada em um campo magnético e devolvida ao circuito. Portanto, o produto de tensão e corrente não pode ser chamado de potência ativa, uma vez que não realiza trabalho. Por isso, é chamado de potência reativa ou voltamperes reativos, cuja abreviatura é VAR ou simplesmente VARs. Vejamos isto em um diagrama vetorial. Por convenção, o vetor da potência ativa é traçado a 0 graus. Podemos representar os VARs indutivos em um diagrama vetorial da seguinte forma. O vetor dos VARs indutivos é traçado a um ângulo de 90 graus em relação à potência ativa. O comprimento do vetor é proporcional ao produto entre a tensão eficaz e a corrente eficaz. Esses VARs indutivos são chamados de VARs positivos porque, quer realizem trabalho ou não, o gerador tem de produzi-los. São estes, portanto, os efeitos da indutância. Vejamos agora um circuito puramente capacitivo. Quando se aplica uma tensão alternada a um capacitor, a situação é o inverso do caso do indutor. A corrente atinge seus valores máximos e mínimos 90 graus antes da tensão. Disse, portanto, que a corrente tem um avanço de mais 90 graus em relação à tensão. No diagrama vetorial, a corrente capacitiva é traçada com 90 graus de avanço em relação à tensão. Qual o valor da corrente que circula? Mais uma vez, isso depende da quantidade de oposição à circulação de corrente no circuito. Em um capacitor, a oposição à circulação de corrente é chamada de reatância capacitiva e é indicada pelo símbolo X índice C, sendo medida em ohms. A corrente eficaz I será igual à tensão eficaz dividida por X índice C.
E qual o valor da potência nesse circuito puramente capacitivo? Como no caso anterior, a curva de potência é obtida multiplicando-se os valores instantâneos de tensão e corrente. Verificamos que a potência média consumida é zero. Novamente, a energia é armazenada no campo elétrico em um quarto de ciclo e devolvida ao circuito no próximo quarto de ciclo. Visto que a potência média é zero, a potência em um circuito capacitivo é também chamada de volt-amperes reativos, sendo medida em VARs. A direção dos VARs capacitivos é oposta à dos VARs indutivos, isto porque a corrente está em avanço e não em atraso. Os VARs capacitivos são representados no diagrama vetorial a um ângulo de menos 90 graus em relação à potência ativa. Por convenção, recebem um sinal negativo e são chamados de VARs negativos. Obviamente, se um circuito contém capacitância e indutância iguais, os VARs positivos e negativos se anulam. O que ocorre é que a energia se desloca entre o campo magnético da indutância e o campo elétrico do capacitor. Neste exemplo, há menos VARs capacitivos do que VARs indutivos. A soma total indica que o gerador precisa suprir menos VARs a este circuito. Façamos uma pausa para resumir o que vimos até agora. Primeiro, a oposição à circulação da corrente em um resistor é a resistência R. Em uma indutância, é a reatância indutiva X índice L. E em uma capacitância, é a reatância capacitiva X índice C. Em um circuito resistivo, a corrente que circula na resistência está em fase com a tensão. Podemos traçar o diagrama vetorial desta forma. Em um circuito indutivo, a corrente tem um atraso de 90 graus em relação à tensão. Esse diagrama vetorial mostra a relação de fase. Em um circuito capacitivo, a corrente tem um avanço de 90 graus em relação à tensão, e os vetores são representados assim. Toda resistência absorve potência ativa. Esta é, às vezes, chamada de potência real e é medida em watts. Indutâncias e capacitâncias não consomem energia. A energia é recebida durante parte do ciclo e devolvida na parte seguinte. Os volt-amperes indutivos e capacitivos são chamados VARs. Em uma resistência pura, a potência ativa em watts é representada a 0 graus no diagrama vetorial. Os VARs de uma indutância pura são positivos. Os de uma capacitância pura são negativos. Desta vez, abordamos uma porção de assuntos e achamos que merecemos uma pausa. Desligue o vídeo, leia cuidadosamente sua apostila e faça os exercícios. Bem, já vimos os efeitos da resistência, da indutância e da capacitância puras. Vejamos agora o caso de um circuito que contém todas essas três propriedades. Começaremos com a resistência e iremos acrescentando os outros componentes do circuito em paralelo. Temos uma tensão de 100 volts. A resistência é de 2,5 ohms. Sendo o ohm normalmente representado pela letra grega ômega. Consequentemente, a corrente que circula na resistência é de 40 amperes. Qual a potência absorvida pela resistência do circuito? Basta multiplicar a corrente pela tensão, ou seja, 40 amperes vezes 100 volts, para encontrar a potência ativa de 4.000 watts.
ou 4 kW. Podemos iniciar nosso diagrama vetorial com esse valor. Potência ativa igual a 4 kW. Vejamos agora a quantidade de corrente que circula através do circuito indutivo. A reatância indutiva é de 2,5 ohms, portanto, a corrente indutiva é de 40 amperes e terá um atraso de 90 graus em relação à tensão. Como já vimos, neste circuito puramente indutivo, a potência ativa consumida será zero. De fato, teremos de suprir VARs positivos ao circuito. O total de VARs necessários é obtido multiplicando-se a corrente pela tensão, isto é, 40 amperes vezes 100 volts, que é igual a 4.000 VARs ou 4 kVARs. Podemos agora representar isto em nosso diagrama vetorial como sendo uma demanda positiva de VARs. Acrescentemos um terceiro circuito, desta vez com capacitância pura. A reatância capacitiva tem um valor de 10 ohms, de modo que a corrente capacitiva nesse circuito será de 10 amperes. O total de VARs negativos nesse circuito será 10 amperes vezes 100 volts, o que é igual a 1 kVAR. Mas lembre-se, no circuito capacitivo, esses VARs circulam na direção oposta à dos VARs do circuito indutivo. Por isto, são chamados de VARs negativos e indicados no diagrama vetorial desta forma. Esse circuito capacitivo tende a compensar o circuito indutivo e realmente reduz a quantidade total de VARs positivos necessários. O resultado é que o gerador precisa suprir somente 3 kVARs ao circuito. O outro kVAR será suprido pela capacitância. Se colocássemos um voltímetro e um amperímetro no circuito principal, o que esses instrumentos indicariam? Naturalmente, o voltímetro leria o mesmo valor, isto é, 100 volts aplicados aos elementos do circuito. Mas o amperímetro leria uma combinação de valores, ou seja, a soma das correntes resistiva, indutiva e capacitiva. Como essas três correntes estão defasadas entre si, não podem ser somadas aritmeticamente, e sim vetorialmente. De fato, se completarmos o triângulo das potências, ou seja, se somarmos vetorialmente a potência ativa, que é volt vezes corrente ativa, e a potência reativa, que é volts vezes corrente reativa, obteremos esse valor, que é igual a volts vezes corrente composta. A corrente composta é aquela indicada por este amperímetro. Este valor é chamado de kV-amperes ou kVA. Mas como obter o seu valor sem recorrer à medição direta? Vocês devem estar lembrados do teorema de Pitágoras, que diz que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso significa que kVA ao quadrado será igual a quilowatts ao quadrado mais quilowars ao quadrado, o que, em nosso exemplo, dá 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é igual a 25. O valor em volt-amperes é, portanto, a raiz quadrada de 25 ou 5 kV-amperes. Vejamos agora um exemplo no qual se tem um circuito com todas as três quantidades. Comecemos pela resistência. Examinemos mais uma vez o triângulo das potências. Aqui temos potência ativa, potência reativa e aparente ou volt-amperes. Chamamos esta última de volt-amperes, ou VA,
porque se trata do produto da tensão total pela corrente total. Ora, no circuito resistivo que vimos anteriormente, a potência absorvida era calculada multiplicando-se a tensão pela corrente. Seria provável, portanto, que alguém julgasse que a quantidade de volt-amperes indica também a potência que está sendo absorvida neste circuito. Por isso mesmo, VA é frequentemente chamada de potência aparente. Não é a verdadeira potência ativa. A potência ativa real é indicada por este vetor que representa a potência absorvida no circuito resistivo. Já vimos que os VARs não absorvem potência ativa. Dividindo-se a potência ativa pela potência aparente, teremos o fator de potência que nos diz qual a porção dos volt-amperes que representa a potência real ou ativa. Outra maneira de calcular o fator de potência é através do triângulo de potências que acabamos de construir. Lembrando que aprenderam em trigonometria, vocês poderão ver que a potência ativa dividida pelos volt-amperes é igual ao cosseno deste ângulo, que chamaremos de θ. Podemos, portanto, dizer que o fator de potência é igual ao cosseno de θ e, com efeito, esse ângulo θ é exatamente o mesmo ângulo da defasagem entre as correntes e tensões totais. Portanto, qual o fator de potência em nosso exemplo? O fator de potência é igual a 4.000 watts de potência ativa divididos por 5.000 volt-amperes de potência aparente, o que nos dá 0,8. Como este é também o cosseno do ângulo, podemos consultar uma tábua trigonométrica e verificar que um cosseno de 0,8 corresponde a um ângulo de 37 graus. O que significa um fator de potência de 0,8? Significa que 80% da potência aparente correspondem à potência ativa em watts. Em um circuito cuja reatância indutiva é igual à indutância capacitiva, a potência aparente consiste inteiramente em watts. O fator de potência, nesse caso, é igual a 1, visto que a divisão dos watts pelos volt-amperes é igual a 1. Chama-se a isto fator de potência unitário. Neste caso, a soma dos VARs indutivos e capacitivos é 0. Em um circuito sem qualquer resistência, a potência ativa é 0 e a potência aparente consiste inteiramente em VARs. Nesse caso, o fator de potência será 0, uma vez que não há circulação de watts. Os circuitos que têm uma combinação de watts e VARs têm um fator de potência situado entre 0 e a unidade. E, naturalmente, esse é o caso mais comum. Existe um fator de potência associado a cada ponto do sistema de potência. Assim, podemos falar do fator de potência do gerador, do fator de potência da carga ou do fator de potência de qualquer outro ponto do sistema. Geralmente mantém-se o fator de potência o mais próximo possível da unidade. Por quê? A finalidade é fornecer à carga um máximo possível de potência ativa ou watts. Afinal, é a potência ativa que realiza o trabalho. Por sua vez, a potência reativa não realiza trabalho, não consome energia, não é necessária para suprir os VARs que geram os campos magnéticos do sistema. Portanto, esses VARs exercem uma função muito vital e são necessários à operação do sistema. Mas o gerador tem de suprir esses VARs, o que limita a quantidade de megawatts que se pode obter de um gerador. Vejamos, por exemplo, um gerador de 100 MVA de potência nominal. Esse gerador deveria ser capaz de suprir 100 megawatts se não houvesse demanda de VARs no sistema. Em tal caso, o fator de potência seria unitário e os megawatts supridos seriam os mesmos 100 megawatts, como vemos aqui.
Mas suponhamos agora que temos uma carga indutiva com um fator de potência de 0,9. O triângulo das potências assumirá esta forma. A quantidade de potência ativa suprida pelo gerador em watts será a quantidade representada por este vetor. A potência ativa será igual à potência aparente multiplicada pelo fator de potência, ou seja, 100 MVA vezes 0,9, o que nos dá 90 megawatts. Calculemos agora a potência reativa exigida pelo sistema. MVA ao quadrado é igual a megawatts ao quadrado mais megavars ao quadrado, o que em nosso exemplo dá 100 ao quadrado igual a 90 ao quadrado mais megavars ao quadrado. Portanto, a potência reativa suprida será igual à raiz quadrada de 100 ao quadrado menos 90 ao quadrado, o que nos dá 43,6 megavars. A máquina pode gerar somente 90 megawatts além dos megavars necessários. Por conseguinte, a produção de megavars torna necessário construir máquinas maiores do que se não houvesse necessidade de vars. Para recapitular, voltemos ao triângulo das potências. A potência ativa em megawatts nos diz com que rapidez a carga consome energia. O processo de realizar trabalho consome potência. A energia é consumida pela carga e é para suprir essa energia que a companhia elétrica é paga. Para produzi-la, temos de alimentar com combustível a turbina que aciona o gerador. Os vars nos dizem quanta energia é necessária para estabelecer os campos elétrico e magnético. Oscilam entre esses campos e a fonte de suprimento de potência. Assim, os vars não consomem energia. Vars indutivos são positivos e vars capacitivos são negativos. O quociente entre potência ativa e potência aparente é fator de potência. Trigonometricamente, o fator de potência equivale ao cosseno deste ângulo θ. É possível calcular o valor de cada um dos lados do triângulo pela equação volt-amperes ao quadrado é igual a watts ao quadrado mais vars ao quadrado. E já que estamos falando de potência, vejamos qual é a diferença entre potência e energia. Energia é a capacidade de realizar trabalho, ou seja, de executar uma tarefa. Potência é a taxa a qual a energia é consumida, ou seja, a energia por segundo. Por exemplo, se fizermos P igual a potência, E igual a energia ou trabalho e T igual a tempo em segundos, podemos dizer que P é igual a E sobre T. Ou energia é igual a potência vezes tempo. A potência elétrica é medida em quilowatts. A energia é medida em quilowatts-horas. Por exemplo, se uma carga consome 2 kW em 2 horas, a energia usada pela carga será de 4 kWh. As companhias de energia elétrica costumam cobrar de seus consumidores em termos de energia utilizada, ou seja, em kWh. Consideremos um gerador que fornece 600 megawatts ao sistema. Em 30 minutos, esse gerador fornece 300 megawatts-hora. Em 1 hora, fornece 600 megawatts-hora.